Estivemos a ouvir a Ordem dos Advogados e há uma série de preocupações que nos manifestaram. Uma delas tem a ver com a falta de funcionários oficiais de justiça, juízes, com os processos que são lentos, também devido à falta de oficiais de justiça e de juízes, e naturalmente quando há falta de recursos humanos a tendência é para que os processos demorem mais algum tempo, e há aqui alguns tribunais que têm de facto falta de pessoal e os processos arrastam-se durante algum tempo. Isso é uma responsabilidade do Estado, que o Estado deve corresponder ao direito que os madeirenses têm de ter acesso à justiça e com rapidez. Mas falamos também aqui sobre outras questões e sobre a situação da justiça na Madeira e do facto de hoje ser muito caro ter acesso à justiça. E nessa matéria é necessário, isto é a legislação a nível nacional, se rever, porque vemos hoje uma altura de crise em que muitas famílias, quando procuram justiça, não podem ser impedidos de ter acesso a ela por questões financeiras, apesar de haver apoio judiciário prestado pela Segurança Social, mas muitas vezes as pessoas também sentem, há essa percepção de que esse apoio judiciário não tem a eficácia que deveria ter do ponto de vista da resolução dos seus problemas. Mas também nós quisemos aqui saber a opinião da Ordem em relação àquilo que são as incompatibilidades na região autónoma da Madeira em matéria de advogados que são hoje deputados e que exercem as duas funções em simultâneo. É a nossa opinião de que deverá haver, não só para esta classe, mas deverá haver por parte dos políticos uma legislação de incompatibilidades e impedimentos que separe aquilo que é a vontade popular e o serviço que um deputado tem que ter para com os cidadãos e aquilo que são interesses particulares e de funções que desempenham na sua atividade profissional. E os últimos anos, ou os últimos 40 anos, as amostras que temos tido de determinados parlamentares que eram empresários ao mesmo tempo, advogados ao mesmo tempo, que decidiam as leis ou faziam as leis num dia para depois usufruir delas nos dias seguintes, demonstram que é necessário fazer aqui um caminho de separação clara entre aquilo que é a política e aquilo que são os negócios, porque a região autónoma da Madeira, infelizmente, tem perdido muito quando determinados grupos de interesses e lobbies económicos se substituem àquilo que é a vontade dos cidadãos. E temos visto isso ao longo dos anos na Assembleia Regional, e os madeirenses sabem quem são e quem foram, que estiveram na Assembleia ao serviço de determinados grupos e a condicionar os orçamentos regionais e a vocacionar os orçamentos regionais para determinadas lógicas que não serviram os interesses da população, e hoje o que recebem é uma dívida gigantesca para pagarem através dos seus impostos. E em relação a essa matéria, o Partido Socialista apresentou na Assembleia da República, ainda há 2 semanas atrás, uma proposta que tinha a ver com os juros para a região autónoma da Madeira, do empréstimo de 1.500 milhões de euros que o Estado fez e que nos está a cobrar juros de 3,5% e 4%, e levamos lá essa proposta com o objetivo de baixar esses juros, uma vez que o Estado estava a beneficiar de juros de 2%. E nós estávamos a dar de ganhar ao Estado, e que entendemos que a região tem que ser tratada como o resto do país, não pode estar a financiar o Estado português. Isso significaria uma diminuição em termos de encargos para o contribuinte madeirense na ordem dos 350 milhões de euros que daria para o novo hospital. Mas os deputados do PSD, do CDS-PP inviabilizaram na Assembleia da República o agendamento e a discussão dessa matéria já na próxima semana, como era a pretensão do Partido Socialista a nível nacional. E isto demonstra que estes 2 partidos não perceberam uma coisa.
estão a prejudicar os madeirenses e os porto-santenses. E não se percebe também por que razões é que levam a que tomem uma posição desta natureza que inviabilize esse agendamento. Esse agendamento será feito, naturalmente será feito só depois das eleições regionais, mas julgo que os madeirenses e porto-santenses podem olhar para estes dois partidos e perceber que esta gente não está de boa fé. Porque esta proposta é para o Governo da República, nem é para o Governo Regional e não tem nada a ver com as eleições regionais. Tem a ver com uma situação de troca de dívida em que o Estado passa de um momento para o outro a poupar milhões e milhões de euros. E nós apresentamos a proposta no sentido também pouparmos à Madeira milhões e milhões de euros que dariam para termos um novo hospital na Madeira.